palavra de Deus é a Bíblia, João 20. Nós vamos ler o Evangelho de domingo, de 19 a... Vou ler uns trechos desse Evangelho, né? À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por meio dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os lados. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, se eu não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Palavra da salvação. Hoje eu quero falar do Tomé que habita em cada um de nós. Cada um de nós tem um Tomé guardado. Que a gente, às vezes, na nossa fragilidade e querendo voar muito alto, a gente fala igual Tomé: mas se eu estiver diante dele, se ele aparecer para mim, então eu vou acreditar. Mas assim, baseado no que vocês pensam, falar e acham, como eu vou acreditar? Então, quantos de nós já não quisemos pôr Deus à prova e falar com ele: se o Senhor existe mesmo, então faz isso. Mas como que é difícil caminhar da fé, né? Porque a fé sempre vai coabitar com a dúvida, por isso mesmo é fé. E nós estamos inseridos num mundo, né, gente, que está sempre nos mostrando tantas possibilidades de desacreditar. Né? Tantas coisas que nos acontecem que nos colocam à prova o tempo todo. O tempo inteiro nós somos colocados à prova. Principalmente nós que cremos. São tantas situações, tantas feridas. Esse mundo está tão ferido que nós somos colocados à prova, às vezes feridas contínuas, que as pessoas colocam você, que sabe que você crê à prova e fala: e aí, você crê? Então a gente ter coragem de, no mundo que nós estamos, dar um salto nosso na fé, assumir, né? Não porque nós temos uma fé herdada, mas porque eu fiz uma opção por Deus. Acreditar, além daquilo que eu não estou vendo, não é brincadeira, mas é possível. Então é possível que essa convicção saia de tanta dúvida, mas eu possa amadurecer no meu caminhar com a fé. Eu possa ter uma fé firme, né? De verdade. Tomé acreditou porque ele viu naquela hora que o sofrimento, a dor e a morte não tem a última palavra. Ele viu. Jesus estava ressuscitado diante dele e mostrou as chagas. E as chagas de Jesus serão eternas, ok? A gente tem que esquecer essa questão cosmética, que o corpo ressuscitado é um corpo limpinho. Não existe amor sem chagas. Esse é o compromisso de Jesus com cada um de nós. As chagas dele são eternas. Uma vez, São Martinho, o demônio foi tentá-lo e apareceu em forma de Jesus e falou com ele: sou eu? São Martinho falou comigo: me mostra as chagas. Não tinha. Ele falou: não, é Jesus. Nunca se esqueçam disso. As chagas dele é a marca da entrega,
da marca do tanto que ele se entregou por esse mundo ferido, mas por mim e por ti. Então hoje, quando eu pensei muito sobre Tomé, para a gente poder pensar nesse Tomé que habita, que me impede, né, de fazer uma caminhada de verdade, que eu estou sempre pondo à prova Deus, eu pondo à prova a minha fé, né, que eu acho que foi só Tomé que quis pôr a mão em Deus. Não, eu também quero. Eu fico pensando, de verdade, essa atitude de Jesus toca a sua vida? De verdade, isso que ele fez, né, isso de verdade, é a luz da palavra dele, nos toca? Será que tudo isso que Jesus fez consegue despertar em nós? Qual é a real razão, o sentido da vida humana? Que é essa vida de entrega por e para alguém? Será? Fala, Filó, mas eu também quero tocar essas feridas de Jesus? Essas feridas ainda são reais? Vocês acham que isso é real? Hoje, como é que hoje a gente toca as feridas de Jesus? Como? É possível? Ou não? Foi só nele? É possível? É ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Aonde? Aonde? Não só nas nossas feridas, mas lembra aquilo que Jesus disse? Nas nossas feridas, sim. Tudo que você fizestes ao menor, fizestes a mim. Então lembra, a ferida do mundo, a ferida do outro, a sua ferida, a sua dor, a dor do meu irmão, o abandono dele, ali eu toco a ferida de Deus. Porque não tem jeito de eu desconectar o amor de Deus do amor do irmão. E isso coloca Deus muito palpável. É lá. Enquanto eu não me sujar, né? Enquanto eu não entrar ali, enquanto eu não ajudar a curar a ferida do outro, eu não estou curando as feridas dele. Eu preciso, antes de tocar as feridas do outro, eu preciso também ser tocado por ele. Porque é quando eu me despojo, né? É na minha humildade, quando eu entendo que o que é que ele fez por cada um de nós, essa entrega de Deus. Mas que ele é ferido pelo mundo, o desamor fere Deus. O desamor fere o mundo. Nunca tivemos um mundo tão ferido por tanto desamor. Hoje o que cura o mundo é o amor. A questão é, nós estamos dispostos a nos comprometer com o outro? Ajudar a curar a ferida do outro, que eu curo a ferida de Deus. Porque nós não podemos dissociar, gente, Deus da nossa vida real. Às vezes a gente dissocia Deus de cá para lá. Não posso. A fé, eu caminho na fé centrada na fé. Mas é porque a fé é persistir naquilo que eu creio. E como eu tenho certeza do futuro, para onde que eu estou indo, que eu estou voltando para casa do meu pai, do nosso pai. Aquele futuro já se projeta hoje, aqui e agora. E por isso determina a forma que eu vivo. Compreendem? É assim. Não posso ser dissociado, eu não posso vir à igreja, assistir à missa, rezar, encontrar com alguém ali ferido e falar, não, querido, Deus te ajuda, porque eu estou com pressa. Nós temos que nos comprometer uns com os outros. Curar a ferida do outro. Ajudá-lo. Como é que a gente faz um mundo melhor? Muda quem? O outro? É? Não, muda nós. Se eu quero um mundo melhor, eu mudo a mim. Eu não posso achar que o sofrimento do outro é normal. A gente vive numa sociedade da normose, tudo é normal. E o sofrimento não nos abala mais. E ela tem que nos abalar, que é Deus ferido. O que você fizer ao menor, foi a mim que fizestes. Então, essa consciência, né, de que a gente vive sem prestar atenção nisso, que a gente acha que isso não tem relação com Deus, direta. Que às vezes não é só a ferida física. Às vezes alguém que está machucado, abandonado, em solidão, desacreditado de si mesmo. Alguém que está desistindo da vida, alguém que é feridas profundas em nós e no outro que eu tenho que buscar e mostrar que a cura está no amor de Deus, mas que passa pela minha mão. Como é que eu vou dar testemunho para aqueles nessa 8ª bem-aventurança que Jesus diz? Bem-aventurados serão aqueles que não viram e vão acreditar. Como é que eu dou testemunho para o mundo? Falando? Não. Com uma vida comprometida. A nossa vida tem que ser uma vida comprometida, uns com os outros. É aí que nós damos testemunho
que ali Deus está ferido. E ali eu vou curar essas chagas. Ali eu vou amenizar essa dor. Então, esse é um ponto que nós temos que tomar essa consciência. Esse é um ponto. O outro ponto é trabalhar a nossa fé. Ô, gente, porque a fé que não foi provada, a fé que não passou pela noite escura, a fé que aquele momento que você não tem mais nada para segurar, mas somente em Deus, se você ainda não viveu essa fé, você não dá conta de dar testemunho. Você passa por outra, uma teoria, uma ilusão, um programa, mas você não passa de verdade. Pode crer que Deus fará. Compreende? A gente tem que aprender a mergulhar nisso, a viver de verdade isso, a fazer de verdade entregas à nossa vida que não são fáceis de viver. Ver a dor do outro, aceitar viver o sofrimento do lado do outro, se compadecer com o outro e manter a sua fé em Deus. Isso é uma brincadeira, né? Como é difícil dizer a Deus, seja feita a vossa vontade. Como é fácil dizer, seja feita a vossa vontade, quando a vida é ótima. Quando você está bem, está tudo certo, a sua casa está todo mundo com saúde, o dinheiro está lá guardado, se a gente só pensa em passear, é uma alegria, uma coisa dessa. Qualquer ateu fazia, mas esse Deus é bom demais. Seja diante de um filho doente, vai entregá-lo. Viva as perdas irreparáveis. Pai, mãe, filho. Viva uma doença e fica na cama. E continue afirmando que Deus é o meu Senhor. É isso que na hora que a coisa aperta, a gente derrete. A gente não tem a firmeza de dizer, mas eu creio. O vento vai bater, rezar não vai me blindar do sofrimento, mas vai me dar confiança para atravessar o que eu tiver que atravessar. De dizer ao outro, eu não vejo, mas fica de pé, porque nós temos um Deus que nos ajuda. Não estou falando, mas ele vê, ele escuta, e a minha palavra está guardada no coração dele e ele vai agir. Mas Deus está demorando, mas eu espero. Por quê? Porque eu creio. Aonde a gente tem que basear nisso? Na palavra. Lembra de Pedro? Quando Jesus pegou os discípulos estavam lá pescando, passaram a noite pescando, à noite. Aconteceu o quê? Nada. Aí Jesus falou com eles, joga a rede do outro lado. Aí Pedro falou, mas nós lutamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas por causa da sua palavra, eu vou lançar as redes. Aí ele lançou a rede e quase não deu conta de carregar. Quase que afunda o barco. Compreendem? Nós temos que estar embasados na palavra de Deus. É essa palavra que tem que dar sustentação à nossa fé. Porque a fé não é pódio, não é parar aqui e falar eu tenho fé, não é caminho de todo dia. Nas situações mais difíceis da vida, você dizer, eu creio. Ontem eu estava dizendo isso, 11 horas da noite, estava no hospital com uma família, dizendo, entregue a criança, porque nós sabemos que a morte não tem a última palavra. É fácil? Não. Não é fácil. Fala com ela, pode ir. Fala com ela que não fomos feitos para a dor, mas para o amor, e um dia vamos nos encontrar. É mole? Não, porque a gente não pensa nisso. A gente vive a nossa vida muito na superfície, a gente não vive uma fé de verdade. De verdade. As coisas quando chegam vão doer, a gente pula a página. Não podemos. Tem que estar junto. É só você adoecer ou sofrer, passar por algum aperto, os amigos somem ou estão lá do seu lado. Adoece. O povo acha que é contagioso. Some. Adquire um câncer, não fica ninguém. Não fica. Vai que ela vai me pedir alguma coisa, né? Emprestado, um dinheiro, alguma coisa. O povo vaza. Por quê? Porque não pensa na realidade da vida. Que nós fomos feitos por amor para viver. A gente veio do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Essa fé tem que nos sustentar. Eu tenho que estar centrada nela. Ele é o eixo que me carrega. Mas essa fé tem que ser nutrida pela palavra, pela Eucaristia. Ela tem que estar nutrida. Eu tenho que caminhar com esse propósito. Eu tenho que caminhar com a certeza que eu sei de onde eu vim. E que cada dia que eu vivo, falta menos um para me atravessar a porta e chegar na casa dele. Não preciso ter medo. Eu tenho que aprender a caminhar pela via da gratidão. Tenho que ajudar as pessoas a estarem de pé. E eu falava com esse pai ontem, não vai suicidar, ok? Suicídio não vai te levar, só vai trazer mais problema. Nós temos que continuar de pé. A gente vai andando e chorando, mas andando.
Filó não é possível pela graça de Deus que nos sustenta e pela nossa fé na certeza do reencontro. A morte não pode ter a última palavra. Mas enquanto isso não for o centro da nossa vida, enquanto não for aquilo que Tomé falou, meu Senhor e meu Deus, enquanto a gente não viver colado nele, entendendo que vivemos com ele, para ele, enquanto a gente não entender que de manhã eu levanto e falo a seu dispor, para que o Senhor determine meu dia, porque eu só estou aqui para vos amar e vos servir. E viver na fé daquilo que me aconteceu hoje, se eu entreguei o dia, rezei o Pai Nosso, a gente fala, seja feita a vossa vontade. Então daqui para frente, tudo que aconteceu foi porque Ele permitiu. E aprender a tudo dar graças. Na gelamuria, xinga, reclama. Compreendem? É para viver uma fé viva. Enquanto a nossa fé não for viva, nós somos um bando de cristãos mortos dentro da igreja. A nossa fé não contagia. A gente tem que viver na alegria de saber que nada nos arrebata da mão dele. Não tem doença, não tem morte, não tem sofrimento, ninguém me tira dele. Eu sou dele. E um dia meus olhos irão vê-lo. Compreendem? A nossa fé tem que contagiar aqueles que ainda não viram. Porque nós também ainda não vimos, não tocamos, nós já tocamos na tanta ferida do mundo. Mas isso é um crescimento que eu tenho que estar disposta a. Nós já falei mais de uma vez para vocês essa frase. Não existe parque de estacionamento espiritual. Eu tenho que estar sempre em crescimento. Quando eu pedi a Jesus há mais de 30 anos a graça da missa diária, é porque eu sabia que se eu não comungasse todo dia, eu não tinha força para poder encerrar o dia diante dele, com ele. Também saí do consultório ontem, 10h30 da noite, chegar no hospital, sair de lá quase meia-noite, para poder ainda rezar com um pouco, né? Eu estava me esperando para rezar. É só porque Deus carrega. Sem comida, sem comer, claro que eu não tenho. É porque alguém carrega. Mas essa certeza de alguém vivo que me dá coragem de falar para alguém, pode dar, pode entregar. Vamos deixar embora, vamos deixar descansar. Se eu não tiver certeza dessa fé, é isso que o mundo te puxa, porque ao mesmo tempo que você vive a contradição, o mundo está cheio de coisas para fazer você duvidar, ter as contas. Eu falava ontem com esse pai, falava, não estamos aqui para explicar o sofrimento. Estamos aqui para acolher e viver o que precisar de ser vivido. Na certeza de que Deus sabe mais do que tudo. E mesmo que Ele não tenha atendido as nossas preces, Ele continua sendo Deus. E essa criança volta para casa. É fácil? Não. Você tem que ter uma fé profunda, porque você tem que segurar muita gente na hora dessa. Então você não pode balançar. Você tem que falar, eu creio que a morte não pode encerrar a nossa vida. Nós fomos criados para muito mais, Jesus falou isso. Mas essa fé tem que transformar a nossa vida. Eu tenho que dar conta de fazer igual Tomé e falar com ele, meu Senhor e meu Deus, viver sob o senhorio dele. E viver somente para vos agradar e vos servir. Olhar para ele assim, ali no Santíssimo Vivo, e falar assim, o que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por ti? É ter essa coragem de dizer isso a Ele todo dia. O que o Senhor quer que eu faça hoje? De verdade, eu creio. Não preciso ver, não. Mas eu creio. Mas eu creio que o Senhor está vivo no meu irmão que sofre. Eu creio que o Senhor está deitado numa cama de hospital. Eu creio que eu posso aliviar a sua dor. Eu creio. Que às vezes eu não tenho oportunidade de estar no hospital, mas eu encontro com alguém dentro da minha casa que está ferido. Ou na rua, um vizinho, alguém. Ou eu mesma que estou ferida. Quantas feridas? Como é que o mundo está ferido pelo desamor? Então hoje nós precisamos de pedir a Jesus essa graça. De fortalecer a nossa fé. De curar o Tomé que existe dentro de nós. Nos ajudar a caminhar e ter uma fé viva. Uma fé mais profunda. Uma fé que já se alimentou. Uma fé que já passou por noites escuras. Mas sabia com quem a mão estava dada. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não enxerga nada. Mas eu falo com ele, quantas vezes eu já disse, falei, não importa que eu não enxergue. Eu sei a mão de quem me segura. E se o Senhor está enxergando, está tudo certo. Eu não preciso ver. Quem tem que ver é o Senhor. Se o Senhor está levando, me conduzindo, está tudo certo. E essa entrega, sabe quando é uma entrega? É uma entrega. Sem mas. Fala, mas o Senhor... Não, mas não existe. Entrega é entrega. É aprender a ter confiança dela.
A entrega absoluta. A confiança incondicional de que Ele faria. É aprender a viver o nosso sábado santo, sabe? Quando ele estava vazio, o sacrário aberto e Jesus não estava ali. Tinha nada, tudo aberto. E um silêncio absoluto. É nessa hora que eu tenho que saber esperar. Mas nada está acontecendo. Espera. E Catarina perguntou para Deus Pai, como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Ele falou, se você tem paciência em esperar. Então eu sei que eu sou filha amada. Essa é a palavra dele. Ele disse, não tenhais medo. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Ele disse, a paz, a minha paz, esteja com vocês. Mesmo que o mundo esteja virado do avesso, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que o diagnóstico seja difícil. Eu sei que eu vivo com ele e volto para ele. Então o que tem que te amedrontar? Nada. Ok? Quando eu sei que a misericórdia dele me busca, me redime, me perdoa, e que lindo, Deus é o único que perdoa esquecendo tudo que eu vivi, que eu passei, e que meu futuro está na mão dele, meu presente está no amor, o passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Mas agora eu estou nele. Então é preciso que a gente tenha essa coragem. Senhor, me dá coragem de me entregar. Firma a minha fé, me ajuda a viver no presente aquilo que eu acredito. Que um dia meus olhos irão te ver. Me ajuda a acreditar que tem um céu que nos aguarda. Me ajuda a acreditar que os seus santos estão todos diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. Me ajuda, o Senhor falou isso pro monge beneditino. O que os santos fazem no céu? O monge disse, não sei. Ele falou, estão diante do Pai, intercedendo por ti. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a pensar nas coisas do alto, me ajuda a me alegrar porque um dia irei te ver. Me ajuda a não ter medo da morte. Me ajuda a saber que quando eu abrir a porta, quando eu morrer, o Senhor estará do outro lado. Me ajuda a ter certeza dessas coisas e por isso eu vivo na sua presença e caminho de forma a não vos ofender, a não vos magoar. Então eu não posso ofender e magoar o meu irmão, porque senão eu ofendo e magoo o Senhor. É maravilhoso o dia que a gente der conta de viver isso. É possível, claro, desde que eu esteja disposta. Então vamos falar, Senhor, me ajuda a entender que o mundo ferido te fere, que o desamor te fere. Me ajuda a entender. Mas me ajuda também a entender que o Senhor não desiste de nós. Que o Senhor não desiste, o seu amor não desiste de nenhum de nós. O Senhor quer nos curar no seu amor. Me curar para que eu possa ser uma testemunha hoje. Pela minha vida, eu tenho que dar testemunho pela minha vida. Dessas chagas, nós vamos ajudar uns aos outros. A chaga de Deus. Lembrar sempre que o que eu fizer ao menor, eu estou fazendo nele. É tão linda essa identificação que Jesus faz, que ele faz uma identificação sacramental com o pobre, com o doente. Sacramental. O que você fizer ao menor, você não faz parecido comigo. Como se fizesse para mim, ele fala, você fez a mim diretamente. Quando você matou a fome de alguém, quando você cobriu alguém, quando você deu água para alguém, você tirou a dor de alguém, você fez diretamente nele. Essa é uma das cenas belíssimas da vida de Madre Teresa de Calcutá. Belíssima. Que ela estava vivendo uma aridez absurda, ela achava que podia estar fazendo tudo errado. Quando ela estava naquele galpão imenso com os pobres, com os doentes, né, os moribundos, e um grita, me dá água. Água, ela fala um momento. E ela vai lá, pega a água, segura a cabeça da pessoa, e quando ela vai dando a água para ele ri para ela e se transforma nele. E acima da pessoa está o quadro, tenho sede. Ela quase morre, né? E é isso. Ele mostrou para ela exatamente a identificação dele sacramental. Porque na hora que ela estava dando a água, o rosto dessa pessoa transformou, molhou em água e ele morreu. Então foram as coisas que os santos viveram. Mas nós, independente de ver qualquer coisa, não estamos aqui para ver. Nós cremos, né? Mas que Deus nos fortaleça a nossa fé, que a gente tenha certeza de que Deus não desiste de nós. E que esse Tomé que habita em cada um, em mim, em situações difíceis da nossa vida, a gente pensa assim, será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Ele não lembra das minhas orações? Ele nem está me olhando? Que a gente saiba, no fundo,
que tu olha para a cruz e fala, isso foi por mim, foi por amor a mim, então ele não pode ter me esquecido. Foi por amor a mim que ele passou tudo isso. Então esse Deus que me ama com tanto zelo, com tanto cuidado, que queria a minha vida, que me quer com ele eternamente, é claro que ele vai agir. Os pecados que mais ofendem a Jesus são a nossa desconfiança do amor dele. Isso ele fala para Santa Faustina. Desconfiar do amor dele por você é o que mais ofende a Deus. Então nunca duvide do amor que ele tem inteiro por você e por cada um. E que isso seja a grande mola que te faça levantar amanhã e estar sempre preparada somente para amá-lo e servir. Que nessa noite Nossa Senhora interceda por nós e que nos ajude a entender essa bem-aventurança. Bem-aventurados somos todos nós, felizes, porque não vimos, mas apesar de não ver, nós acreditamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rain on the window, soft and slow.
City lights blur in the afterglow. Blanket pulled tight, coffee gone cold. Stories we live now quietly told. And I don't mind the quiet now. Since you left, I've learned how to sit with the sound, let it fade like the love we didn't save. Raindrops tap like gold regrets, but I'm not ready to forget. Jacket still hangs by the door, like you might walk in like before. But time just drips like evening light, and you're a dream I lose each night. And I don't